Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema por demais interessante, por demais atual, que há muito tempo nós estamos vendo na mídia notícias referentes a desaparecimentos estranhos e mortes de pesquisadores de fenômenos aeroespaciais, né? Gente ligada a órgãos governamentais, pesquisadores independentes que estão misteriosamente, em princípio, né, falecendo. Alguns dizem por causas naturais, outros se suicidaram, enfim. O assunto extraterrestres, discos voadores, alienígenas, visitantes de outros planetas está em bastante moda hoje em dia. A abertura do governo americano agora, dos arquivos que eles têm ao longo dos anos, isso tudo, a meu ver, tem dois significados. Ou está se desviando a atenção do mundo para coisas muito mais sérias, né? Ou seja, eu apresento um assunto enigmático, que nem discos voadores, e todo mundo fica focado nisso e esquecendo coisas muito sérias que estão acontecendo, tipo as guerras, tipo outras coisas econômicas. Enfim, é a mídia manipulando a humanidade como sempre. Mas esse assunto, que nós vamos trazer alguns casos hoje aqui, vivenciados por mim, né, e estudados por mim, são poucos, 9 casos aí que eu já publiquei nas redes sociais. Acho que agora eu juntei nesse programa que eu vou apresentar hoje, para que a gente possa ter uma ideia e fomentar também pessoas que tiverem experiências semelhantes a tornarem públicas, né? Vamos conversar sobre isso. Afinal, alguma coisa está acontecendo. Onde há fumaça, há fogo. Nós temos visto nos céus objetos que fazem evoluções já há muitos séculos não, dezenas de anos, né? Décadas e mais décadas, fora que a gente tem registros arqueológicos, figuras antigas, que mostram que talvez aquelas coisas fossem máquinas de outro mundo ou seres de outro mundo. Nós não sabemos de absolutamente nada, mas o assunto é muito curioso, isso é. Então, aproveitando essa grande onda, digamos assim, e muito com o pé no chão, porque não adianta viajar nos achismos, não adianta viajar na maionese, como a gente sempre fala, enfim, vamos estudar um dos fenômenos que é, a meu ver, um dos mais intrigantes da humanidade, um dos mais intrigantes, que há anos, décadas, nós estamos sendo vigiados, digamos assim. Não, é um termo que isso é teoria de conspiração. Então, nós temos visitantes aqui que a gente não sabe a procedência, não sabemos se é de fora ou se são daqui. O planeta é gigantesco, né? O planeta é fantástico, tem muita coisa a ser descoberta ainda. E não necessariamente porque eu não sei de alguma coisa que ela seja de outro mundo, né? Não, talvez seja do nosso mundo. Mas é isso. Eu acho que o assunto é curioso, né? Na pior das hipóteses, você vai ter um programa agradável e vai fazer você pensar e talvez desencadeie algum gatilho dentro de você e você possa compartilhar com as pessoas as suas experiências. Ainda hoje é um motivo de gozação, é um assunto jocoso, mas por quê? Porque as pessoas não fazem bom uso dos relatos, né, do que acontece, e querem tornar isso comercial, e não é essa a direção a seguir numa pesquisa. Tornar uma pesquisa comercial não é bom negócio. Então é isso. Vou apresentar para vocês, então, os casos e depois cada um tira a sua conclusão. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Vou contar um fato que aconteceu há mais de 20 anos aqui em Santa Catarina, o tempo que a SOSEX era muito mais ativa, a SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, e nós fomos chamados pela TV Joaçaba para verificar um caso que tinha acontecido na região, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque não vem ao caso, mas eu
o meu vice-presidente, João Carlos de Aquino Oliveira, o Júlio e mais um amigo, Carlos, pegamos o carro e nos locomovemos até Joaçaba para entrevistar a pessoa em questão e eu vou contar o resto. Bom, essa pessoa era dona de uma boate, de um lugar de meretrício, e ele estava fechando o seu estabelecimento, que era junto à rodovia, que eu não sei se é 282, não sei qual é a rodovia, não vem ao caso agora, não importa. E quando ele sai para pegar o carro dele, ele pega a estrada para voltar para casa, levava 5 minutos do lugar de meretrício dele, do estabelecimento de meretrício, até a casa dele. E, claro, a mulher sabia, era casado, todo esse negócio, então não tinha coisa de justificar para o que nós vamos contar agora. Quando ele pega a estrada para ir para a cidade ali, tem um objeto pousado no meio da estrada. Isso era por volta de 1h da manhã, se não me engano. Assim. Um objeto pousado no meio da estrada. Ele desce, ele tinha um Fusquinha, ele desce do Fusca, chega perto daquele, pega o revólver, que ele andava armado, para ver o que era aquilo. Quando ele pega o revólver para ver o que era aquilo, ele disse, a testemunha dele, o que ele fala, o depoimento dele, ele disse que ele começou a flutuar, ele perdeu peso. Perdeu peso, tanto é que ele se recorda bem que ele segurou na maçaneta do Fusca, o revólver não funcionou, e aquele negócio levantou voo no meio da estrada e foi embora. Aí ele, atordoado, pegou o carro e foi embora para casa. Isso aí foi fração de segundo ele, né? Só que aquele trajeto que ele levava 5 minutos, ele levou 30 ou 45 até em casa, quando ele foi ver no relógio, entre a hora que ele saiu, o fato em si, e a hora que ele chegou em casa. Então, houve um missing time, que a gente chama, um lapso de memória, um lapso de tempo. Nós fomos lá, conversamos com a testemunha, ele disse que sentia alguma coisa aqui atrás do pescoço, que ele achou que ele tinha sido mexido, ele achava e tal, e que ele sentia, o depoimento dele, como é que você se sente? A gente perguntou assim, falou, eu me sinto como se faltasse algo de mim. Então é interessante, o que podia faltar dele? Sei lá, né? Bom, nos propusemos então a verificar a procedência desse fato, a velocidade e tudo, e nós nos comprometemos a buscar algum hipnólogo para poder submetê-lo à hipnose para a gente ver o que tinha acontecido naquela noite. Pois bem, voltamos. Antes disso nós fomos, que a gente sabia que pessoas tinham visto nave sobre Joaçaba, e nós inclusive fomos à penitenciária de Joaçaba entrevistar um dos detentos. Olha que interessante isso aí. Esse relato que eu estou passando aqui para vocês, eu publiquei numa revista de ufologia, tá? Vocês devem imaginar qual seja, né? Então acho que se vocês pesquisarem vocês vão achar esse relato aqui. E conversamos lá, fomos autorizados a conversar com o detento. Ele testemunhou que viu também, viu um disco voador ali e tal. Então, corroborando com tudo isso que o citado do Fusca e do OVNI no meio da estrada testemunhou. Acontece que depois disso que nós tornamos público, então a própria televisão, a TV Joaçaba, levou ao ar, começou a ir muito ufólogo para lá, né? E o que a gente queria fazer a nível de pesquisa, digamos assim, para poder simplesmente passar, e nada de vender matéria, nem publicar em revista remunerada, nem coisa nenhuma. Aí a coisa começou a se tornar disputa entre pesquisadores, para ver quem levava para cá, quem ficava com o mérito da pesquisa, isso aqui, aquilo lá, e nossa SOSEC, Sociedade de Estudos Extraterrestres, saiu do cenário da questão. Então nós saímos fora e não quisemos mais dar continuidade a essa questão. É um fato muito interessante. Tem outros fatos interessantes na região do oeste catarinense, inclusive com seres
pretensos seres extraterrestres ou similares seres estranhos em cima de capô de carro, deixando as pessoas, o motorista desesperado. Então, mas isso são relatos que não podem ser comprovados como sendo procedência extraterrestre, intraterrestre, ou seja lá o que for, porque não tem... se eu enxergo alguma coisa, ainda mais de noite, eu vou relatar essa coisa de acordo com o que eu tenho na minha cabeça. Então, como é que eu posso dizer, ele era parecido com isso ou com aquilo? Só posso dizer que era parecido com isso ou com aquilo com coisas que eu conheço, que eu já vi, para eu ter efeito de comparação. Então, a ufologia, esse estudo, não só da ufologia como de outras ciências, então você tem que, você se baseia naquele seu conhecimento. Então, você tem que ir muito devagar, como que pisando em ovos. Um amigo meu, um grande amigo meu até hoje, havia me contado que um mecânico daqui de Florianópolis, certa noite, teria sido sequestrado por seres vestidos de preto, que estavam num buggy, foram na casa dele, então bateram na porta, e quando ele atendeu ele foi pego, colocaram ele dentro de um caixão de defunto, em cima de um buggy, e esse buggy foi levado para uma praia de Palhoça, da região da Palhoça, um município aqui limítrofe a Florianópolis. Chegando lá, entregaram para ele uma série de ferramentas esquisitas, diferentes, e queriam que ele arrumasse o disco voador dos tripulantes, que estava pifado, estava com defeito, e eles achavam que ele, não se sabe como, descobriram ele, levaram ele lá, só sei que ele conseguiu arrumar. A história é essa, eu fui até conhecer essa pessoa, não falei nada, dizem que essa pessoa mantém ainda as ferramentas sob o seu sótão, na casa dele, não tem mais a oficina mecânica, e disse que ele adquiriu poderes paranormais de saber as intenções das pessoas e tudo, e disse que a partir de então ele tornou-se mecânico de discos voadores. Acredite se quiser. Pois bem. Outro fato aconteceu muitos anos atrás, que diz que um rapaz teria contado ao pai dele, e o pai dele contou para um amigo meu, que num exercício do exército aqui na praia de Moçambique, em Florianópolis, que é uma praia isolada, é proibido construir-se qualquer coisa lá, são 12 quilômetros de extensão, e diz que num exercício que foi feito lá uma certa manhã, sei lá que horas eram, chegaram lá e tinha uma nave pousada na areia, um disco voador pousado na areia. Então todo mundo se assustou, sei lá o que, não me lembro bem da história aqui, tentaram atirar ou levantar as armas, mas as armas não funcionavam, e sabe-se, segundo da forma que foi contada, que alguns soldados não se lembram de nada e foram se lembrar 12 quilômetros depois, ou seja, no fim da praia. Sabe-se que o local foi isolado, não se podia ter acesso de jeito nenhum, e todos foram proibidos de comentar a respeito. Mas esse moço, que era filho de um amigo meu, que era filho do pai, filho de alguém que era amigo de um amigo meu, né? E esse me passou, mas nós não pudemos comprovar. Eu tentei de todas as vias entrar em comunicação, perguntei até na ocasião, eu acho que faz muitos anos, creio que até perguntei no Exército, né? Mas claro que eu não obteria essa resposta. Então, existem muitos fatos que acontecem aqui e em outros lugares que evidenciam de que alguma coisa muito além do nosso conhecimento acontece. Agora,
existem discussões nas listas de debates aí. Dizer que esses tripulantes, esses discos voadores, esses objetos identificados e não identificados que estão aí, sejam de origem fora da Terra, são outros 500. Nós vamos falar de um tema muito complexo que é o tema das abduções. Muita gente se diz ter sido abduzida, né? Nos congressos, ao longo de todos esses anos, nós conhecemos um monte de pessoas que dizem ter sido abduzidas por extraterrestres ou tripulação de discos voadores. Tripulação de discos voadores. Extraterrestres a gente não sabe se é ou não, né? Nunca se soube se são ou não. Verificou-se através de muitos estudos também, alguns estudos, que muitas das ditas abduções nada mais eram do que criações da mente para eventuais estupros. A mente cria na boa fé situações para evitar, para aquele trauma, para que esse trauma seja explicado, o trauma do estupro, que deve ser terrível, né? A mente cria uma situação que ela começa a formar imagens para negar esse fenômeno, né? E aí acontece, tem estudos a respeito sobre esse tema de abduções e relação com eventuais estupros. Não se pode negar a experiência das pessoas, a experiência delas. O que aconteceu ninguém sabe. Temos casos fantásticos aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo, testemunhados por pessoas super idôneas, né? E as próprias vítimas, vamos chamar assim, também idôneas. Mas vamos pensar no seguinte aí. O fenômeno existe? Deve existir. Deve existir. Tem marcas, tem não sei o que, mas a gente não sabe, nunca provou, nunca se viu. Aí nós entramos nessa questão que é o tema desse pequeno vídeo de hoje, dessa segunda-feira. Que dia que é hoje? Segunda-feira, 12. Hoje é 12? Hoje é 12 de fevereiro ou não? Não, hoje é 5 de fevereiro. Né? Isso aí, nossa, estou perdido no tempo. Tá bom. Missing time. Hoje é 5 de fevereiro. Bom, essas pessoas que foram abduzidas, e olha, eu conheço um monte, hein? Por que a pergunta que fica, e a razão desse pequeno vídeo hoje, por que essas pessoas jamais, em momento algum, que estiveram em naves, que estiveram em outro planeta, que estiveram aqui, lá, cidades e todos esses relatos que a gente conhece, dentro do mar, Alpha Centauri, sei lá onde, por que essas pessoas até hoje, e que mantiveram relações sexuais com tripulantes das naves, né? Tanto com masculinos como femininos, né? Eu quero saber o seguinte, a pergunta que fica no ar, e eu vou postar isso aqui nas comunidades, respondam, tudo bem? Dentro do que vocês sabem, dentro do que vocês acham, por que é que até hoje ninguém trouxe uma prova sequer de onde esteve? Um pedaço de papel, um pedaço de metal, uma colher, um objeto, um utensílio, um pedaço de grama, um pedaço da terra, uma pedra, uma flor, um tecido, um pelo púbico. Pô, transei um monte, transaram um monte com ETs aí, não sei o que, tal, pelo púbico do ET. Do ET não, não vou falar de ET não, do tripulante. Por que será que ninguém jamais trouxe uma prova? Incrível, né? Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Pense. Se não pensou, começa a pensar a partir de hoje. Por que será que ninguém trouxe? Pensa você, se você está dentro de uma nave ou te pegaram, sei lá o que você vai querer fazer? Eu vou querer provar isso aqui, rapaz. Vou querer provar de qualquer forma. Nem que eu sei lá, nem que eu fique com o beijo do ser ali para eu correr depois no laboratório e pegar o DNA.
Você não faria isso? Então por que ninguém fez até hoje os abduzidos, os que foram dentro de uma nave para visitar e tal. Estou falando em físico. Esse negócio de desdobramento, tudo isso aqui, não. É claro que não posso trazer nada em desdobramento, em estado espiritual ou astral, sei lá o que, tal. Então vamos pensar a respeito. Vamos procurar essas respostas. É o tema assim para a gente pensar essa semana aqui, né? Essa semana, por falar nisso, no final dessa semana estamos indo para Curitiba. Tem um congresso Diálogo com o Universo, né? Um belo congresso que vai de sábado até quarta-feira até terça-feira de cinzas. Vai ser um belo evento lá no Hotel Lison em Curitiba. Vocês estão todos convidados a comparecer. Grandes palestras, aquele ambiente familiar de sempre. E se der tempo, eu vou levantar essa tese lá nos intervalos, né? Para que as pessoas possam expor as suas opiniões a respeito. Por que ninguém trouxe até hoje nenhuma evidência física de onde esteve, seja em naves, seja em qualquer lugar que tenha sido levado, né? Hoje eu quero contar uma história para vocês. Contei aquela das pedras que pediram para retornar, né? E aí aflorou uma outra memória aqui, um caso bem curioso, digamos assim. Todo mundo sabe que eu sempre fui aficionado, estudioso, pesquisador de discos voadores e seus tripulantes, né? E quando eu casei, em 1978, eu morava na Rua Bandeira Paulista, 1189, no Itembibi, em São Paulo, perto do Hospital São Luís. E nessa época eu trabalhava no Banco Safra. E numa noite eu sonhei que um disco voador estava passando por cima da minha casa, lá na Bandeira Paulista. Era a minha casa, exatamente, os cômodos, tudo, era uma casa pequenininha, né? Geminada. E eu me lembro no sonho que eu digo para minha mulher na ocasião, eu falo assim, fecha a porta da cozinha, para evitar que estava com medo que os tripulantes entrassem na minha casa, né? Só que não houve tempo de fechar a porta da cozinha. Eis que eu me vejo na minha sala, uma salinha pequena, um casal na minha sala de pessoas normais, que nem nós aqui, vestimenta tipo diferente, mas não vamos conjecturar. Um parado na porta da cozinha, que dava acesso para o quintalzinho, e essa pessoa dentro da minha sala, esse casal e mais aquele vigia, digamos, na porta da cozinha, e eu comecei a conversar com eles. Era a minha sala, tudo normal, que às vezes você sonha e os lugares são totalmente diferentes. Não, era a minha casa mesmo. E conversando, perguntando de onde vocês vêm. A gente vem não lembro de onde vinha, acho que não me disseram a procedência, e só me lembro que disseram que levavam 4 meses e 20 dias para chegar até aqui. Acontece isso aqui, só para ilustrar aqui, depois deste sonho, durante, creio que 1 ano ou mais, eu acordava às 4h20 da manhã. Coincidência ou não, e não tinha nada, não via nada, não acessava nada, não tinha comunicação nenhuma, mas só de curioso. Bom, aí eu perguntava, vocês têm casamento? Essas perguntas bestas que a gente faz, né? Não sabe o que perguntar, e tudo bem. E eu observava que só o cara respondia. Esse tripulante aí, a mulher ficava só olhando para ele de lado, assim, olhava para ele como se comandasse o cérebro dele para que respondesse essas perguntas. Muito bem, acabou o sonho, tal, levantei e fui trabalhar. Ótimo, uma coisa importantíssima, eu esqueci do mais importante. Quando eu vejo os caras entrando quando eu pedi para minha mulher fechar a porta e não houve tempo, quando eu vejo eles entrando, então eu corro, eu falo para minha mulher, liga para o 190, pega o telefone, liga para o 190, liga para a polícia. Ué, é o que a gente tem medo. Ela pega o telefone no sonho, ela pega o telefone, põe na orelha, tá mudo. Falei, bom, já que tá mudo, então vamos conversar, não tem nada. Eles não estavam hostis, então isso é um fato que não podia ter esquecido, eu não podia ter esquecido. Pois bem, acordei dia seguinte, tal, fui trabalhar, eu trabalhava perto, né, na agência Faria Lima. Fui trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro, não vinha almoçar em casa. Tínhamos o meu filho, o Eduardo, recém-nascido, né? E eu sempre ligava para casa para perguntar, leva o pão para casa, precisa de alguma coisa para eu levar, tal. Bom, só que eu ligava para minha casa e nada,
telefone não atendia. Como é que pode eu atender o dia inteiro? Comecei a ficar até preocupado ali, né? Mas eu não podia sair da agência. E falei, puxa, será ligar para minha cunhada que morava na casa de mim? Nada, ninguém atendia também. Cheguei a me preocupar. Bom, não vi a hora de chegar em casa. Aí consegui chegar em casa, vi que estava tudo bem. Estava lá o meu filho Eduardo, a Marisa, minha esposa. E eu falei, puxa, o que houve? Fiquei o dia inteiro aqui ligando. Ela falou, não sei, o telefone está mudo? Como o telefone está mudo? Puxa, o que é isso? Tal. Aí eu vou lá, pego, peço para ela ver o telefone, ela pega o telefone, sai e o telefone estava funcionando. Bem, esse fato eu estou contando apenas para vocês. A coisa foi muito real, o sonho foi muito real. Foi na minha casa. O fato do telefone no sonho não ter funcionado e no dia seguinte, sem explicação nenhuma, o telefone ficar desligado o dia todo e à noite está ligado de novo, e não teve nada desse negócio de ficar fora do gancho, nem coisa nenhuma, que alguém já pode conjecturar. Então são curiosidades, são pequenos fatos que acontecem na vida, e eu tenho inúmeros fatos, quem sabe eu comece a contar para vocês, né? Assim anima as pessoas também a contarem as suas experiências. Isso é muito bacana, a gente tem que dar atenção para isso, mas sempre com os pés no chão. A história que eu contei sobre o meu sonho teve uma repercussão legal e incentivou outras pessoas a contarem também seus sonhos, suas experiências. Mas eu tenho uma coisa que eu esqueci de contar. E quando a gente começa a contar assim, a gente se entusiasma e deixa de falar algumas coisas. Quando aquele ser que eu disse, que eu mandei que fechassem a porta para evitar que eles entrassem pela porta da cozinha, quando eu me dei conta, eu vi que eles já estavam dentro da sala, né, como eu falei para vocês. E o cara que ficou entre a sala e a cozinha, eu me lembro, olha que interessante isso, não sei porquê também. Eu disse para ele em inglês, I'm not afraid of you. Eu não tenho medo de você. Interessante que eu não sei por que eu falei com ele em inglês. E como eu disse para vocês, terminou toda essa conversa, foi embora e aconteceu aquilo que eu contei a respeito do telefone, que foi muito interessante. E também das 4h20, às 4h20 que eu acordava durante praticamente todas as noites e não acontecia absolutamente nada, nem mensagem, nem intuição, não via nave, não via nada. Esqueci de dizer também que depois desse sonho não, antes desse sonho, durante a minha infância, eu tive muitos eventos, né? No meu segundo livro, o Memórias de um Kumara, eu conto algumas coisas a respeito da minha infância, fatos inusitados que aconteciam assim tal. Principalmente depois do meu primeiro avistamento aos 10 anos de idade, na rua Mário Amaral 317, no Paraíso, onde eu, minha mãe, meu pai, meus vizinhos, meus amiguinhos testemunhamos uma nave parada em cima de casa, girando sobre seu próprio eixo. A partir daí eu comecei a ter sonhos com discos voadores, com seres extraterrestres. E o interessante disso é que durante muitas e muitas noites o meu travesseiro se empapava de sangue. Eu tinha sangue correndo pelo meu nariz praticamente todas as noites. Meus pais me levaram aos médicos, não tinha problema nenhum, nem de insolação, nem de problema de pequenas veias de rompimento, não. Simplesmente rompia o meu nariz. Muitas pessoas conjecturam, implante, patati, patatá. Eu sempre disse assim, né? Olha o tamanho do nariz aqui. Se os ETs quisessem fazer implante aqui, eles estavam perdendo matéria-prima, né? Porque o nariz é grande pra caramba. Mas eu não me lembro de absolutamente nada nesse aspecto, né? Mas é um fato que eu quero contar para vocês, porque pode ter acontecido com outras pessoas. Sangrar o nariz durante a noite. Bom, estou misturando os fatos assim, mas lembrando, voltando ao sonho, que esse é um complemento, depois desse evento do sonho, numa outra noite, não sei precisar quanto tempo mais para frente, uma nave também no mesmo local, na Rua Bandeira Paulista 189, para em cima de casa, no meu sonho. E eu me vejo, olha que interessante, isso que sempre me chamou a atenção, eu nunca vi um relato igual dentro dos meus 56 anos de estudos ufológicos. Eu fui levado para dentro de uma nave. Eu me vi como se eu estivesse fora do corpo, mas eu me vi subindo para dentro de uma nave,
Só que eu não subia reto nem deitado, eu subia de lado. Nunca vi disso, olha só, era como, imagina eu o dedo, e eu subi de lado, assim, até entrar naquela nave, né? Entrei, aí eu me vejo num lugar no chão iluminado, um tipo de verde, e eu estava em cima de uma espécie de treliça. Sabe o que é treliça, né? Aquele troço entrelaçado que fica em cima do troço. E fiquei lá, e não me recordo, estava na escuridão, não vi ninguém, eu só dentro daquele negócio lá. É interessante, né? Porque você está sonhando, ao mesmo tempo você tem consciência, não sei como é que é isso, mas tudo bem, não estou afim nem de conjecturar. Passado algum tempo, eu fui para a Itália depois, muitos anos depois fui para a Itália num congresso, e eu conversei com o Bud Hopkins, aquele famoso artista plástico, famoso, que fez os Intruders e toda essa coisa. Eu conversei com ele e contei meu caso. Contei esse fato, isso me incomodava bastante. Eu tinha muita ojeriza por um bichinho aí terrível aí e tal. Ele falou, bom, quando eu for para o Brasil, o Rafael sempre convidava ele Rafael Cury, para os eventos de ufologia, nós podemos fazer uma regressão hipnótica. E nessa regressão, se eu não me engano, estava eu, mais 2 pessoas, e o Ricardo Varela, que também, o Ricardo Varela, que todo mundo conhece, engenheiro do INPE, né? E também presenciou isso. Eu me lembro bem, eu não perdi a consciência, mas eu lembro que eu fui examinado, eu perguntava por que faziam isso, e são coisas assim. Agora, passado todos esses anos aqui, da minha militância, tudo, eu fiquei muito cético de uma série de coisas, né? Então eu estou compartilhando esses relatos com vocês, mas sem botar muita fé nisso, sabe? Sem botar muita fé. Discos voadores existem? Existem. Claro que existem. Eu vi, não foi uma vez, e não vi luzinha, eu vi disco voador. Muita gente viu, são fatos incontestáveis. Eles vêm daqui e vêm de outro lugar? Não sei. Eu acho muito mais provável eles virem daqui do que virem de outro lugar. Mas é isso, então é uma coisa, eu acho que é um dos maiores enigmas da humanidade, o estudo dos discos voadores e seus tripulantes. E eu acho que se as pessoas tivessem coragem de se abrir, sem ter medo do ridículo, o que pode acontecer? Tudo bem, tá aí, eu sou uma figura pública e estou aqui contando. Se forem gozar na minha cara, achar graça, é problema de ninguém achar graça, eu não estou nem aí. Então é isso que seria bom a gente fazer aproveitar esses comentários no YouTube, desses pequenos vídeos, e contar suas experiências, bota um pseudônimo, conta, abra seu coração, quem sabe ajuda outras pessoas, porque conheci muita gente ao longo desses mais de meio século de militância nisso, muita gente que, olha, o que se sentiu bem de poder compartilhar uma experiência com outras pessoas sem ser chamada de louca, é uma coisa fantástica. Eu quero contar uma história por demais interessante e intrigante. Numa dessas viagens para Alto Paraíso, foram 33, saindo aqui de Florianópolis, passava pela 101 aqui em Santa Catarina, pegava a gente em Curitiba, de Curitiba seguíamos para São Paulo, pegávamos gente em São Paulo, pegávamos gente em Ribeirão Preto e depois seguíamos pelo interior lá, Uberaba, Uberlândia, Catalão, Cristalina, e chegávamos a Brasília e depois Alto Paraíso de Goiás. Numa destas excursões, digamos assim, ônibus lotado, mais de 30 e poucas pessoas, quase 40, a primeira atividade que a gente tinha em Alto Paraíso era chegar, e dependendo da hora que a gente chegasse, a gente ia, para aproveitar a nossa estada, o nosso tempo, a gente já ia direto fazer alguma atividade. E nessa ocasião nós fomos para a mina de cristal, direto para a mina de cristal, essa mina que eu levei as pedras de volta, que eu contei para vocês num desses episódios esses dias, sobre a devolução das pedras, dos cristais lá para essa mina. Chegando nessa mina, estamos perto de umas 30 pessoas, eu segui na frente, as pessoas atrás, chegamos na mina, a gente sempre fazia, antes de entrar na mina, a gente fazia uma mentalização, acreditando ou não, a gente fazia essa mentalização para pedir autorização para os elementais do local, para que pudesse deixasse a gente visitar, deixasse a gente pegar os nossos cristais, coisas assim. Pois bem, ficamos ali, cada um pegou os seus cristais, chegou a hora de ir embora, eu convoquei a turma, vamos embora galera,
E tinha um colega junto aqui de Florianópolis, que era o Gerson, um jornalista. Eu falei para ele: Gerson, você fica atrás da fila e eu vou na frente com o pessoal, levar o pessoal. Eu fazia sempre o contrário, eu sempre ficava no fim para acompanhar todo o meu grupo, porque eu era responsável pelo meu grupo. E dentro do nosso grupo tinha uma senhora de compleição forte, acima dos seus 60 anos. O primeiro nome eu vou dizer, o sobrenome não, Dona Odete. Dona Odete estava lá, e daqui do interior de Santa Catarina, do oeste catarinense. E falei: ó, fica de olho na Dona Odete, porque ela está mais devagar ali, né? Então tá bom, deixa comigo. Aí o Gerson olhou para a Dona Odete, falou: vamos, Dona Odete. E caminhando já, saindo da mina e pegando a trilhazinha de volta, um lugar plano, sem nada para se esconder, não tem nada. O Planalto Central geralmente é tudo plano ali, o caminho era plano, sem nenhuma elevação. E aí o Gerson olha para a Dona Odete e fala: vamos, Dona Odete. E a Dona Odete está caminhando junto. Não, pode ir, estou caminhando aqui junto aqui. Aí ele caminha mais um pouco, dá mais alguns passos, olha para trás e fala: vamos, Dona Odete. Quando ele fala vamos, Dona Odete, de novo, cadê Dona Odete? Dona Odete simplesmente sumiu. Mas não podia ter sumido naquele lugar. Quem foi comigo, todas as pessoas, essas 33 vezes, sabe como é que é o local. E de repente eu falei: peraí, então o Gerson achou até que ela tivesse passado na frente dele, que ele tivesse distraído, e fomos todo mundo para o ônibus. 2 quilômetros lá para o ônibus fica parado na estrada, porque a gente pulava a cerca, como eu disse, propriedade particular. Chegamos lá, faço a contagem da sua. Cadê Dona Odete? Gerson, cadê Dona Odete? Ué, eu pensei que ela vinha atrás de mim, depois eu pensei até que ela passou por mim. Cadê Dona Odete? Então eu falei: tá bom, vocês fiquem aqui no ônibus, eu vou atrás da Dona Odete. Só podia achar a Dona Odete, porque era tudo plano, não tinha outra. Cheguei, voltei, fui até a mina. Nada da Dona Odete. A senhora, como eu disse, compleição forte e de idade. Volto para o ônibus. Dona Odete apareceu? Não. Aí a turma: então vamos todo mundo para lá. Vamos voltar todo mundo para a mina. Vão lá, as pessoas voltam para a mina, começam a procurar a Dona Odete. Mas a Dona Odete não pode ter sumido. Não pode ter sumido porque ela vinha atrás do Gerson. Como é que foi isso aqui? Aí as pessoas começam a se preocupar. Eu falei: bom, então, não sei, talvez tenha se perdido por aí, mas não tinha tempo hábil dela se perder. Uma pessoa com um andar lento e toda essa coisa, impossível. Então tá, falei: vocês fiquem aqui, eu vou até a cidade, pego o ônibus, vocês fiquem aqui, eu vou pegar o nosso ônibus, vou manobrar, vou até a cidade, eu vou chamar o João Pérez, que era o que incorporava o Dr. Fritz, e vou tentar trazer ele aqui para ver se ele mentalmente aqui, sei lá, incorpora, chama, preocupado, né, com uma passageira minha, uma senhora de idade, compleição forte. Chego lá em Alto Paraíso, o Dr. Fritz estava em Goiânia. Então eu, preocupado, volto para lá. Acharam Dona Odete, os motoristas um motorista tinha ficado. Não, nada Dona Odete. Falei: puxa, então vou lá buscar polícia. Polícia e guias. Em Alto Paraíso tinha um posto policial e dois policiais. Chega lá, o policial não podia sair porque era o único que estava lá. E aí eu fui atrás de guias. Consegui achar um. Então, e aí nesse momento começa a escurecer. Já está começando, o dia começa a terminar. Então eu saio com o guia pelo meio do mato, assim, com arvoredos um pouco, arbustos assim tal, enquanto as pessoas estão lá, algumas mulheres já mais sensíveis já começaram a chorar e tudo isso aqui. Cadê a Dona Odete? Já tinha se passado mais de 2 horas desse fato aqui. E eu lá pelo dentro do mato. Então as pessoas resolveram, junto com os motoristas, na mina de cristal, resolveram se dar as mãos e fazer uma oração. Sei lá o que mentalizaram. Isso eu soube depois, porque eu estava com o guia lá no meio do mato tentando achar alguma coisa, não sei, do mato em termos dos arbustos assim tal. E dizem, de repente eu começo a ouvir gritos. Dona Odete, foi, puxa, que é? Aí eu fico sabendo que as pessoas veem Dona Odete lá no horizonte, longe pra caramba, no meio daquele
como eu posso chamar, daquele cerrado, caminhando lentamente, vindo em direção à Mirante Cristal. E, poxa, todo mundo começou feliz, e a Dona Odete chega numa boa, também chega, puxa vida, o alívio que eu tive, já pensou uma mulher sob minha responsabilidade? Desapareceu, tem algum problema e tal? Aí a Dona Odete contou, não, o que aconteceu, Dona Odete? Falou, não, eu vim andando assim atrás do Gerson e de repente uma luz vermelha me envolveu e eu senti uma leveza no corpo e comecei a saltitar, como se fosse saltitante. Palavras dela, tem testemunhas, são meus amigos aqui em Florianópolis, hoje em outros lugares também, esses lugares que eu citei que a gente passou. Diz que ela foi levada por seres pequenos, foi levada lá para dentro e foi examinada, todas essas coisas, tal, e ela não se preocupava conosco porque ela sabia que ia voltar. Eu não quis nem saber o relato porque o meu alívio era o que valia a pena, né? E aí nós fomos depois, à noite, o Dr. Fritz retornou, o Dr. Fritz atendeu ela porque ela tinha algumas espécies de cicatrizes, essas coisas assim. Ela disse que foi tocada, ela disse que foi mexida, sei lá o quê. Tratou da Dona Odete e a Dona Odete se curou, digamos assim, passou essa experiência. E a Dona Odete, além disso, ela era clarividente. Então ela não quis dizer, pelo menos não foi para mim, o que tinha se passado com ela. Ela só disse que sentiu uma leveza com aquele envolvimento da luz vermelha. Luz vermelha não é uma luz boa. Nesse aspecto de abduções, de contatos, essas coisas, não é uma luz boa. Que essa luz teria levado ela fez com que ela se ficasse leve, levou ela para longe, não lembro que lugar que ela esteve, e disse que foi examinada e tudo, e tinha certeza por dentro de si que estava tranquila, que tudo corria bem. E correu bem, e foi assim no seu primeiro dia. E a Dona Odete, numa próxima oportunidade, 2 ou 3 excursões depois, ela foi conosco, aí nós ficamos de olho nela e evitamos que isso pudesse ter acontecido, né? Então essa é mais uma historinha de Alto Paraíso, daquela região da Chapada dos Veadeiros. Eu me lembro em 1970, exatamente no ano de 1970, ou seja, 48 anos atrás, eu trabalhava numa lotérica. 70 foi quando instituíram a loteria esportiva no Brasil. Então a gente ficava 3, 4 noites seguidas, 3, 4 dias seguidos sem ir para casa. Incrível, era verdade, porque não tinha tempo, existiam filas e mais filas, e a gente trabalhava atendendo o público e depois à noite perfurando com aquele negocinho ali os volantes, né? Mas tudo bem. E tinha entre os colegas lá de caixa, tinha uma moça carioca chamada Graça, não me esqueço até hoje o nome dela. E eu sempre assumi a minha condição de aficionado por discos voadores e seus tripulantes, e nós estávamos comentando, e ela me contou um fato acontecido com ela, e ela presenciou esse fato, e eu não sei precisar agora que cidade que era, da Baixada Fluminense, se era Duque de Caxias ou se era São João de Meriti. Diz ela que certa tarde estão lá num descampado, numa baixada, os moleques, inclusive o irmãozinho dela, empinando pipa, e de repente eles veem um negócio descendo do céu. Vem descendo do céu, aquela coisa vem se aproximando, quando chegou muito perto, a turma deu no pé, saiu todo mundo correndo, ela se escondeu longe atrás de um arbusto, e um dos garotos ficou parado, empinando a pipa. Nisso pousa aquele objeto, desce uma espécie de uma escadinha, isso depoimento dela, e de dentro desse objeto descem três seres, vai saber lá, que eles andavam como macacos, ou seja, com as mãos penduradas assim, andando, vinham perto do garoto. Chegaram perto do garoto, disse o garoto depois, que eles falavam um monte de coisa para ele, numa linguagem que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e conversaram, falaram algumas coisas, o garoto não respondeu nada, estava durinho ali,
não conseguia se mexer, a pipa na mão ainda, aquele negócio na mão. E como não teve resultado, vamos dizer, o diálogo, esses tripulantes voltaram para a coisa, para o objeto, para o disco, sei lá o que, eu não sei a forma, né? Descreveu que é normal, uma coisa discoide, com a sua escadinha para descer. Eles entraram naquele negócio e aquele negócio foi embora. Quando aquele negócio decolou, o moleque caiu duro. Aí todo mundo correu para acudir o moleque, então o moleque não conseguia falar. Passado um tempo, que eu não sei precisar agora quanto, o garoto se recuperou e ele disse que ele tentou de tudo para se mexer, para conseguir, mas ele estava imobilizado, não conseguia se mexer de jeito nenhum. Ele só conseguiu se mexer quando aquele negócio foi embora, e aí ele caiu no chão e ficou sem reação até recobrar novamente os movimentos. Então essa é uma das muitas e muitas e muitas histórias que eu ouvi ao longo da minha militância dentro da ufologia, e eu vou continuar passando para vocês diariamente aquilo que me vier à consciência. Amanhã eu vou contar um fato muito interessante que aconteceu na minha primeira viagem para Alto Paraíso de Goiás. Um negócio extraordinário. Quero contar um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Aqui eu estou há 30 anos, dia 12 de fevereiro próximo, agora vai fazer 30 anos que eu me mudei de São Paulo para Florianópolis. Isso na década de 90, em mais ou menos 1991, quando eu ainda estava me instalando com a Sossex lá no bairro do Cobrasol, na Avenida Central, aqui no município limítrofe aqui da Grande Florianópolis, São José. Eu tinha um advogado para tratar de assuntos meus, e conversando uma vez com a secretária dele, ela soube, eu acho que ele comentou alguma coisa, que eu era ficcionado em ufologia, e ela resolveu se abrir comigo, coisa que ela não tinha feito com ninguém. Que é interessante, né? Quem tem assuntos ou fatos ufológicos, muito difícil se abrir com alguém, porque é sempre motivo de riso, de chacota, tiração de sarro. Isso eu sei bem, porque eu convivo com isso há 56 anos, né? Então eu sei como é que é e como é que as pessoas se sentem bem quando podem compartilhar com alguém e sem alguém chamá-las de loucas, né? Pois bem, então ela telefonou um dia para mim, eu aproveitou um telefonema que eu fiz para o advogado, e ela disse que numa certa ocasião, era um domingo de inverno, isso como era 91, final da década de 80, 88, 89, eu não sei precisar o tempo agora. Diz ela que ela e o marido estavam assistindo o Fantástico. E ela foi se deitar. A casa dela era no bairro do Monte Verde. Monte Verde é caminho das Praias do Norte. É um bairro aqui na frente, do lado esquerdo da SC 401 é o Cemitério da Paz. E do lado direito é o bairro Monte Verde. Bairro gostoso. E diz ela que o marido ficou assistindo Fantástico e ela foi para o quarto deitar-se. E quando ela está deitada, de repente uma luz invade a janela do quarto. E ela se levanta, estranhando aquela luz. Como é que é essa luz do lado de casa? Que luz é essa? Que luz forte é essa? E ela chega, se levanta, vai até a janela, puxa a cortina. E quando ela puxa a cortina, ela dá um grito, minto. Ela olha uma coisa de cor verde oliva, o que chamou a atenção dela ter me contado esse fato, e até hoje não tenho nada dentro da literatura ufológica, alguém escreveu a respeito. Ela viu uma nave que ela disse que era do tamanho de uma rua a outra, então devia ter uns 15 metros de diâmetro, de 10 a 15 metros de diâmetro. Um disco voador planando do lado da casa dela, deu para ver as escotilhas, deu para ver que era verde oliva, e aquele negócio não fazia barulho, só emitia aquela baita luz. E ela, olhando aquele negócio do lado da janela dela, começou a gritar e tudo isso aqui. Aí o marido, desesperado, saiu. O que aconteceu com a minha mulher? Veio para o quarto,
veio para o quarto e ela só me belisca, mas beliscar para quê? Para ver se é verdade, Aí ele chega, mas o que é? Ele chegou, então olha lá fora. Chegou, olhou lá para fora, ainda ele teve tempo de ver aquela coisa enorme se afastando da janela da casa dela. Então diz que, ainda bem que ele pôde testemunhar isso, o estado alterado dela, nervosismo, o nervosismo fantástico dela, o coração pulsando, sudorese e tudo. Ela não se lembra, ninguém mais viu, parece, e foi uma experiência terrível para ela. Nunca mais, nós não conversamos depois sobre isso, mas foi uma experiência que para ela foi muito significativa. Para qualquer um, né? Já pensou, se abre a janela, entra uma luz no seu quarto, você vai lá na janela, tem um disco voador ali, verde oliva, que me chama a atenção. E aproveitando aí, já que um videozinho, essa história é muito curta também, meus filhos, na ocasião, também no início da década de 90, eles faziam a APJ, né? A ação, um deles, o Eduardo, o mais velho, fazia Ação Paramaçônica Juvenil, APJ, né? E comentando também que eu fui dar palestras na maçonaria para os jovens e também para lojas depois, e comentando uma certa vez, um dos tios lá da maçonaria, tio Vitor na ocasião, ele disse na frente de todos e para surpresa de todos, que quando estava retornando uma certa madrugada para Florianópolis, naquele tempo só existia a ponte, como é que é? A Ida, Colombo Salles. E, bom, só existia uma ponte, eu não sei qual é agora, que é o Pedro Ivo, Colombo Salles. Isso. Só existia Pedro Ivo, né? Só existia Pedro Ivo. Não interessa, não sei qual era agora. E disse que chegando de madrugada ele teve um avistamento em cima da ponte de uma coisa gigantesca parada em cima da ponte. Não é a ponte Hercílio Luz, esqueçam aquela famosa, em cima da ponte, acho que era Pedro Ivo Campos, tá? Era a única ponte que existia fora Hercílio Luz, que já estava interditada. Ele viu um negócio parado que disse que era do tamanho do campo do Figueirense. E aí todos os outros maçons perguntaram para ele: pô, Vitor, por que você nunca comentou isso com a gente? Pô, como é que eu vou comentar uma coisa dessas? Vocês iam me dizer que eu era louco. Então, tio Vitor, um maçom já, a pessoa madura, adulta, sabia o que estava vendo e também teve esse relato incrível aqui nos céus de Florianópolis. Eu tenho mais coisa para contar sobre Floripa, mas isso por seu devido tempo. Vamos tratar de um assunto que intriga muitas pessoas, que é exatamente os mais jovens, principalmente, esses neófitos, esses aficionados, esses simpatizantes que ficam se entusiasmando e saem por aí caçando disco voador pelo céu, sem saber absolutamente nada do que acontece no céu. Não sabem o que é um satélite, não sabem o que é um balão meteorológico, não sabem o que é uma sonda, não sabem o que é um fenômeno atmosférico, não sabem o que são os planetas, onde estão localizados, o que está piscando mais, o que está piscando menos. Então você precisa conhecer o céu para pelo menos você poder eliminar todas as hipóteses, para você poder dizer: olha, eu vi alguma coisa que era um objeto voador não identificado, que não é disco voador, né? Disco voador já é um objeto voador identificado. Então, OVNI é objeto voador não identificado. Então, os jovens, as pessoas, os principiantes, eles precisam conhecer alguma coisa do céu para poder olhar e saber o que é e o que não é. Tem um trabalho que eu já fiz há muitos anos, a Sossex fez há muitos anos, e que está à disposição de todos. Estatuto de como fazer uma associação ufológica, manual de pesquisas de campo do Roberto Afonso Beck e mais alguns trabalhos muito interessantes, entre eles do meu querido amigo que já foi embora, Claudir Covo também. Existem ali dicas e instrumentos para que as pessoas possam se tornar bons pesquisadores do fenômeno. Então o endereço é www.abcufo.blogspot.com www.abcufo.blogspot.com, ok? E hoje eu vou mostrar para vocês um fato, tem um vídeo também que nós vamos anexar, que foi feito aqui em Florianópolis para mostrar um fato que aconteceu alguns anos atrás. De repente o meu celular começou a tocar, isso 15, 20 anos atrás, meu celular começou a tocar
Grego, tem um baita de um OVNI aí na beira-mar norte, e o negócio é lindo, e um monte de gente ligou. E o último disse que tinha desaparecido de trás de uma montanha. Puxa vida, foi um alvoroço. Então eu procurei verificar, liguei para alguns amigos aqui, porque eu não presenciei, né, não vi nada disso, mas tem que confiar no relato das pessoas. E acabamos descobrindo que não tinha sido OVNI, que não tinha sido disco voador nenhum. Era um objeto voador bem identificado. É que a Marinha de vez em quando, a Marinha ou a Aeronáutica, ou a Marinha Aeronáutica, eles fazem exercício, quando os sinalizadores, aqueles sinalizadores estão para vencer, eles saem para fazer exercício, para mostrar, para fazer na prática o lançamento de sinalizadores para situações de emergência ou de própria sinalização. Então, quando está próximo de vencer, eles saem, soltam aquilo lá, e aquilo tem um paraquedas para iluminar, busca, salvamento, uma coisa assim, ou para localização, e dependendo do vento, aquele negócio vem, aquela luz de noite vem aqui fazendo evoluções, ou sobe, vai para lá, vai para cá, depende do vento. E tinha acontecido um exercício naquela noite que o professor Paulo Araújo Duarte depois descobriu, foi fazer a sua própria pesquisa, saiu uma noite, pôde presenciar junto com o pessoal da base aérea, pôde verificar um exercício desse, fez o seu vídeo, que eu não tenho hoje, esse aqui é um vídeo outro, mas que mostra muito bem como se pode confundir as coisas quando a gente não sabe o que está olhando, ou não tem parâmetro para isso. Então, vocês vão ver agora um pequeno vídeo de 53 segundos, onde uma pessoa solta um sinalizador desses. Então, você assista e depois me diz o que você pensaria que fosse isso, no meio da noite, um negócio desse voando. Então assiste e eu comento logo em seguida. Aí, ó. Ai, qual fofo, não explode. Foi que ele vai pra lá de novo, vai. E aí, na vez que você vai parar aqui, porque não tá vendo tudo. Ai, não. Vai nessa. Esse aí foi mais alto, ó. Foi, é porque, olha que tu botou, ui, fumaçando, ó. Lá, mas tinha como? Vou acompanhando ele. É ruim, mano. Esse aí que é nós mesmo. Eu queria paraquedazinho, mano. Olha, tá correndo. Olha o paraquedas, tá vendo? Olha. De fogo, olha. Oi, Guilherme. Qual que é? É faísca. Tocar fogo, hein? Cheiroso de fogo, já foi. Bem, você viu, né? É impressionante, né? Eu olho para cima, estou tranquilo, vejo um negócio desse, fazendo evolução dessa. Como é que uma luz dessa pode fazer essa evolução? E o que era? Um disco voador extraterrestre estão invadindo aqui Florianópolis, ou a sua cidade, não sei o que, não. Então, nada disso a gente tem que saber separar de tudo. Em 1991, quando eu vim para Florianópolis, 12 de fevereiro de 1991, vai fazer 30 anos, eu vi isso, 12 de fevereiro de 88. Em 91 eu fiz o primeiro ECUFO, foi o dia da fundação também da SOSEX, Sociedade de Estudos Extraterrestres, 1º de agosto de 91. E eu levei nesse encontro o Claudir Covo, veja só, um homem especialista em truques de todos esses fenômenos atmosféricos, um engenheiro, sabia tudo sobre isso. Uma pena, ele deixou um livro quase pronto e não conseguiu editar até antes da sua morte. Chamei um capitão da Força Aérea daqui de Florianópolis, da base aérea de Florianópolis, para me explicar sobre fenômenos meteorológicos, exatamente isso, levar para o meu público como saber o que tem no céu. Isso aqui, o que é um balão, o que é isso, o que é aquilo, e nada melhor do que um especialista da aeronáutica para falar sobre isso. Não falou de disco voador, e nem poderia falar de disco voador. Você pode ficar tranquilo que você não vai falar de disco voador, que nem quero que você fale disso. Quero que você explique o que tem no céu para confundir as pessoas. Foi a psicóloga também, a doutora Eneida, para falar sobre aquela visualização em massa, como é que se diz? Qual é o termo? Por que me fugiu agora? Isso,
aquela coisa que é alucinação coletiva, que era um monte de pessoas que vêm, foi uma brilhante palestra. Então foram, e o mais interessante disso tudo, foram 3 profissionais gabaritadíssimos, né, e especialistas nas suas áreas, e fora isso, o mais maravilhoso foi o depoimento das pessoas do público, as pessoas que estavam lá no público do Teatro Adolfo Melo em São José, e contaram as suas experiências. Foi um evento inesquecível e coroou o nascimento da Sociedade de Estudos Extraterrestres. Então, o objetivo desses vídeos trazendo para vocês é dar um pouquinho de colorido à nossa nublada ufologia hoje, né? E você não tem mais casuística, não tem mais nada voando no céu que a gente vê, nada, cadê? Cadê a casuística? Cadê a casuística? Hoje nós temos milhões de celulares, saiu outra enquete aqui, são 240 milhões de celulares no Brasil para 200 milhões de pessoas. Cadê os registros? Tantas filmadoras, tecnologia, tudo isso aqui, cadê os registros de disco voador? Cadê? O que aconteceu? Os discos voadores foram embora? Hein? Por que a gente só consegue filmar luzinhas? Cadê os discos voadores, as coisas físicas? E cadê os seus tripulantes? Não é para se pensar? Então tá bom. Aproveite aí, um fraterno abraço e um feliz sempre.